Olá, companheiros de jornada, amados do meu coração. Estamos aqui com mais um vídeo e espero que estejam gostando, que se inscrevam no meu canal, que deem lá o joinha e que compartilhem com outras pessoas que às vezes precisam ouvir aquela mensagem, não é? E nós vamos começar um vídeo sobre mudando nossos maus hábitos. Então vamos lá. Para começar essa conversa sobre mudando nossos maus hábitos, com a frase do apóstolo Paulo de Tarso: por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ele escreveu aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 19. Jamais deveremos nos esquecer de uma pergunta quando estamos empenhados em evoluir. Em que estou melhorando? E como poderemos melhorar? Como fazer isso? Primeiramente, com esta palavra, recomeçar. Sabemos que a nossa melhora não será um mar de rosas. Sabemos também que teremos que ter a capacidade de resistir aos apelos para a nossa queda. A porta larga, como nós chamamos. Vamos trabalhar mesmo cansados, servindo mesmo carentes, estudando mesmo desmotivados, aprendendo mesmo que sem objetivos definidos, para que possamos nos aprimorar, mudando nossos maus hábitos, para colocarmos bons hábitos. A própria reencarnação é a oportunidade divina que nos é dado para este recomeço. Logo, seria de bom tom abraçarmos amorosamente os compromissos abandonados de outras vidas. Temos o que merecemos e somos aquilo que plasmamos. Desde que a gente não desista, haverá uma chance para a nossa vitória. Vamos prosseguir sem expectativas de angelitude, de melhora rápida, nada disso. O que nós temos que alcançar agora, por hora, é no nosso passo. Sem punições, para que possamos continuar a nossa caminhada, caindo, mas levantando, nunca desistindo. Não ser o que queríamos é o mais alto preço tributado àquele que escolheu os caminhos do egoísmo. Essa também é a maior tormenta para todos nós que queremos a nossa melhora. E vamos entender a frase inicial que o nosso Paulo querido falou lá. Não queremos mais quem fomos, mas ainda não somos quem queremos ser. Então, para quem somos? Sabemos que face a essas provas que nós passamos, isso vai gerando uma etapa assim definida por uma profunda inaceitação com tudo na nossa vida. Corpo, profissão, relações, afetos e mesmo os sucessos do caminho são terrivelmente abalados pela diminuição da nossa alegria e do nosso encanto. Como Jesus dizia, ele não condenava o pecador, e sim o pecado. E é abundante para nós a misericórdia, que é uma lei universal, a piedade do nosso Pai maior para conosco. Como diz a frase, o amor cobre multidão de pecados, porém, ainda a dor e evolução é, como diz Hermance Dufour, não tem sido suportada por muitos e agravada por outros, levando quadros de graves enfermidades morais e desamor de si próprio. Vejam bem, precisamos nos amar mais. Se pensarmos até mesmo, a reforma íntima ela tem sido um bordão da autopunição e do martírio potencial. Não é nada disso. A reforma íntima é maravilhosa quando nós a fazemos passo a passo, porque a natureza não dá saltos.
Tudo tem o tempo certo, o tempo de Deus. Para nós também. Portanto, vamos refletir. Já nos encontramos dispostos a esquecer o mal e a construir o bem que podemos? Existe isso já? E existe um melhor recomeço que este momento? Toda opinião ou juízo a ser desenvolvido nos fatos e acontecimentos antecedentes é feito lá, no passado. Na maioria das vezes estamos ligados a fatores passados que incluem nosso mecanismo de defesa, nossas negações e até mesmo inúmeras distorções de aspectos importantes da nossa vida. Nossas tendências ou pensamentos julgadores estão sedimentados em nossa vida na memória profunda, que são os subprodutos de uma série de conhecimentos que adquirimos desde a nossa idade infantil ou até das nossas vidas passadas. Censuras, observações, admoestações, superstições, preconceitos, opiniões, informações e influências do meio, ou até mesmo de instituições divinas, formaram em nós um tipo de reservatório moral, que é a coleção de regras e preceitos, a ser rigorosamente cumprido, do qual nos servimos para concluir e catalogar as atitudes em boas e más. Melhor do que apontar o comportamento de alguém, seria tomar a decisão de visualizar bem fundo a nossa intimidade, nós por dentro, e nos perguntar onde está tudo isso em nós. O nosso Paulo apóstolo diz muito bem: é indesculpável o homem, quem quer que seja, que se arvore em ser juiz, porque julgando os outros ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si com o seu julgamento. Olha que coisa linda, e para nós refletirmos. Ele nos mostra que todo comportamento julgador estará na realidade estabelecendo não somente uma sentença ou um veredito, mas ao mesmo tempo um juízo, um valor, um peso e uma medida de como julgarmos a nós mesmos. Por isso, é a grande proposta, não julgar, um mau hábito que nós temos que eliminar. E vamos ao outro. Ter preconceitos é assimilar as coisas com julgamento pré-estabelecido, fundamentado na opinião dos outros. Os preconceitos são raízes da nossa infelicidade e sofrimento neurótico, pois determinaram nossa visão de vida como uma lasca que inflama a área do nosso corpo em que se aloja. Qual seria a nossa visão atual sobre o sexo, religião, raça, velhice, nação, política e outras tantas? Seriam formadas unicamente sem a influência dos outros? Será que a nossa forma de ver a tudo e a todos não estaria repleta de obstáculos, formados pelos nossos conceitos pré-estabelecidos? Por não estarmos atentos ao processo da vida em nós, é que precisamos do juízo dos outros, tornando-nos assim dependentes e incapacitados frente às nossas condutas. Jesus se mostrou plenamente desprovido de qualquer influência alheia quanto aos seus sentimentos e sentidos de vida, demonstrando isso em vários momentos da sua vida. Um deles eu vou citar aqui hoje, que foi a visita que ele fez ao publicano Zaqueu. Não deu a mínima importância aos murmúrios maldizentes das pessoas de estrutura psicológica infantil, pois ele sabia caminhar por si mesmo
que é o que precisamos aprender e fazer, colocar em prática. Realmente Jesus veio para os doentes que têm a coragem de reconhecer-se como tais. Não, porém, para os sãos ou para aqueles que se mascaram, selos. E Zaqueu, vencendo os próprios conceitos inadequados de chefe dos publicanos, derrubou as barreiras do personalismo elitista e rendeu-se à mensagem da Boa Nova. Nossos preconceitos são verdadeiros entraves do nosso progresso espiritual. Então, é mais um mau hábito que temos que deixar em nossas vidas. Procurar afastar o preconceito de nossas vidas. Vamos a mais um. A subserviência, ela pode esconder a falta de iniciativa, indesejável complexo de inferioridade e uma imaturidade de personalidade. Obedecer não é negar a vontade e o sentimento, e sim exercitar o próprio poder de escolher e de cooperar juntamente com os outros para produzir algo mais do que se fizesse sozinho. Quer dizer, o trabalho em equipe. Aquela frase do eu faço sozinho já era. Precisamos aprender a trabalhar em equipe, uns com os outros. Logo, podemos dizer que a obediência ela deve ser uma postura interna, racional, lógica, compreensiva e o mais consciente possível. Os problemas do servilismo ou da subserviência nas pessoas foram gerados muitas das vezes lá na infância, onde pais instigavam o medo, a ameaça, como maneira de obter obediência dos filhos. É um modo cômodo e rápido, mas contraindicado na complexa tarefa de educar. Outros trazem das vivências anteriores sentimentos de culpa por abandonarem sem nenhuma consciência ou consideração entes queridos. São verdadeiros clichês mentais arquivados no nosso inconsciente profundo que detonam em forma de obediência e servidão. Servidão compulsória, para compensar o passado infeliz. A psicologia afirma que certas pessoas desequilibradas por conflitos herdados na infância trazem enraizados em sua personalidade uma necessidade enorme de satisfazer seus sentimentos de uma maneira de mando, do mandar. E também de métodos e regras que, obedecidos passivamente, lhes trazem um enorme prazer e satisfação. Muitos de nós tivemos pais que nunca se importaram em nos impor limites, que são fatores indispensáveis para que a criança aprenda a conhecer o não, porque o não também é amor, evitando a ilusão de que ele terá tudo ao seu dispor e que jamais encontrará obstáculos e dificuldades em sua vida. Lê do engano. Viver querendo ter sempre nossos desejos realizados e executados, quer dizer, exigir obediência a qualquer preço daqueles que nos cercam. Em contrapartida, com o passar do tempo, essa postura pode se tornar inversa. Ao invés de exigirmos sujeição de todos os nossos pontos de vista, passamos a nunca dizer não, sempre tendendo a satisfazer os outros, sempre dizendo sim, ainda que precisemos ir até as últimas consequências. Mas vamos observar quando uma pessoa
que nunca diz não, só pode ser desonesta, porque diz que faz e dá muito mais do que tem e pode, ocorrendo assim sempre o risco de ser taxada como hipócrita e, além de tudo, de não realizar a sua própria missão na Terra, porque se arvorou a correr atrás das realizações dos outros. Para que nós possamos ajudar alguém, temos que primeiro nos ajudar. Temos que primeiro nos amar. Tudo primeiro nós, para depois a gente dar, porque nós só damos o que temos. Lembremos-nos, portanto, de que nem sempre será a virtude, a atitude de servir, pois pode simplesmente estar camuflando uma obrigatoriedade compulsiva de agradar a todos, de estar esquecendo da sua real missão na Terra, que é o seu crescimento e amadurecimento espiritual. E aí nós vamos deixar para refletir e perder esse mau hábito do servilismo. Servir é uma coisa, servilismo é outra. As nossas reações frente à vida não acontecem em função dos estímulos ou dos acontecimentos exteriores, mas sim em função de como percebemos e julgamos interiormente esses mesmos estímulos e acontecimentos. Em verdade, captamos a realidade dos fatos com as nossas mais íntimas percepções, desencadeando, consequentemente, peculiares emoções, que serão as bases das nossas condutas e das nossas reações comportamentais no futuro. Portanto, nossa forma de avaliar e reagir frente aos nossos atos e atitudes e frente aos outros, conceituando-os como bons ou maus, é determinada por um sistema de autocensura que vamos encontrar nos níveis de consciência de nós mesmos. Toda e qualquer postura que assumimos na vida se prende à maneira de como observamos o mundo, lá fora e dentro de nós, podendo nos levar a uma sensação íntima de realização ou de frustração, de contentamento ou de culpa, de perdão ou de punição, de acordo com o nosso código moral, modelado no nosso psiquismo. Não nos esqueçamos que o nosso julgador interno foi formado sobre as bases de nossos conceitos acumulados nos tempos passados, das nossas vidas intocáveis, também com os nossos pais, com os ensinamentos de uma professora, dos líderes religiosos, com o médico da família, com as autoridades políticas de expressão e com a sociedade, enfim. A gênese do não perdão começa assim. Assim mesmo está baseado no tipo de informação e mensagens que está baseado na nossa existência, nas diversas fases da nossa evolução. A desestima a nós próprios, nasce quando nós não aceitamos como somos. E aí vem a baixa estima. Somente a autoaceitação nos leva a sentir plena segurança frente aos fatos e às ocorrências do seu cotidiano, ainda que os indivíduos ao seu redor não a aceitem, nem entendam as suas melhores intenções. Não interessa. Façamos aquilo que realmente está dentro de nós. Perdoar-nos, o auto-perdão, resulta no amor a nós mesmos. O pré-requisito para alcançarmos a plenitude do bem viver é nos perdoando. Quando nós nos perdoamos, não importa o que haja, passou, já foi. Então, que possamos estar com essa nova renovação, recomeçar.
O que passou, passou. Agora temos o presente para viver e depois o futuro. Vamos pensar assim, que tudo isso, se nós nos perdoamos, que ontem não fui bom, mas hoje eu quero ser, eu quero mudar, nós vamos conseguir nos perdoar através desse sentimento do querer mudar. É a primeira coisa. Então vamos assim mudar o mau hábito de não nos perdoarmos e vamos nos perdoar. Fico por aqui, mas temos um outro vídeo continuando nossa conversa, mudando nossos maus hábitos. Que o nosso Mestre Jesus esteja hoje sempre em nossos corações e que possamos estar com a nossa fé, com o nosso otimismo, com a nossa alegria, com a nossa confiança a cada dia maior. Um beijo no coração de cada um de vocês.